Olá, EJA, segunda fase, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias do Amazonas. E temos agora a nossa aula de número 5, aula de revisão e avaliação. Então, venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, então, vamos começar a nossa revisão número 1, né? A revisão número 1, nós vamos começar falando sobre o paradigma. Estão lembrados disso, né? O que é um paradigma? Então, aquele modelo ou padrão a seguir, tá? É uma maneira de ver o mundo e se guiar por ela num determinado período da história. Vocês estão vendo aí a imagem, né? A evolução humana vai acontecendo. E a cada momento dessa nossa história, a gente foi criando modelos, criando padrões que nós fomos seguindo, maneiras de pensar, maneiras de entender o mundo da qual nós fazemos parte. Perfeito? Então, muito bem. Entre essas mudanças todas, temos algumas bem fortes no processo histórico. Temos algumas visões muito fortes aí. Vocês estão vendo aí, olha, a visão cosmocêntrica, a teocêntrica e a antropocêntrica. Gravem bem isso daí, né? Lá no período clássico, nós tínhamos a visão cosmocêntrica, né? Aquela visão do mundo centrada onde? No universo, centrado na natureza. Os primeiros filósofos, por exemplo, eram conhecidos como filósofos da natureza, porque eles defendiam a ideia de que a arqué, ou aquele elemento primordial, vinha de onde? Da natureza. Então eram filósofos que defendiam a ideia da água, do fogo, do ar, né? Como esse elemento primordial, a origem de tudo, perfeito? Isso foi um paradigma, isso foi um período da nossa história, essa visão cosmocêntrica, tá certo? Muito bem. Na continuação da nossa história, nós tivemos o período medieval, e aí surge uma outra visão de mundo. Qual é? A visão teocêntrico. O que seria isso aí? É uma visão de mundo centrada em Deus. Theos quer dizer, no grego, Deus, né? E kentro, que quer dizer o centro de tudo. Então, Deus está no centro de tudo. Então, era aquela visão muito da igreja, muito da religião mesmo, né? Aquela visão onde Deus comandava tudo, Deus estava no centro de tudo e nós tínhamos que obedecer, né, e fazer tudo aquilo que nos era ensinado pela fé, né, nos transmitido através da fé das nossas crenças. Essa é a visão do período medieval. Depois nós fomos para o período moderno, e no período moderno houve uma contraposição a esse período medieval, né? Então, esquece o período clássico, esquece o período medieval, porque agora a nossa visão de mundo está centrada onde? No homem. É o período chamado de antropocêntrico, né? Uma visão antropocêntrica aí. Então, antropos, o homem, ele está no centro de tudo. Perfeito? Então, gravaram bem aí essas visões, são muito importantezinhas ali, olha. O cosmocêntrico, o teocêntrico e o antropocêntrico. É um processo histórico. Isso vai acontecer ao longo da história da humanidade, ao longo da nossa história aí, tá? Se você entendeu bem isso daí, você vai conseguir, né, responder as questões mais na frente. Tá bom, então? Beleza, então. Vamos fazer agora, rápido, um paralelo entre o período medieval e o período moderno, porque isso é muito importante para a continuidade dessa nossa revisão. Então, olha só. Focando novamente no período medieval, aquele período teocêntrico, aonde a ideia de mundo, né, a visão de mundo estava centrada na ideia em Deus, perfeito? Então quer dizer o quê? Toda a base do nosso conhecimento era uma base religiosa, era a teologia. O que é a teologia? É o estudo de Deus. Theos não é Deus? Então, nós estudávamos essa ideia de Deus, tá bom? E
toda essa visão de mundo estava centrada aí nessa base religiosa, nessa ideia de Deus comandando, né, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece no nosso existir. Perfeito? Por que é importante entender bem esse período medieval aqui? Porque depois nós vamos para um outro período da história, uma outra visão, um outro paradigma, que nós vamos chamar de pensamento moderno, tá bom? Então, olhem aqui, a ideia do pensamento moderno é justamente o quê? O contrário dessa visão teológica, tá? Então, eu esqueço, né, essa visão teológica, eu esqueço, não é que eu abandone, preste bem atenção nisso, tá? Mas existe uma passagem, existe uma mudança de visão. Eu saio daquela visão teológica, teocêntrica, e passo para essa visão mais o quê? Antropocêntrica, o homem no centro de tudo agora. Então é essa a ideia, é o humano. Então eu vou basear agora todo o meu conhecimento aonde? Na minha capacidade de pensar, né? de perceber, de analisar, né? Na minha razão. Tá bom? Então seria essa a ideia. A visão do mundo, então, a partir de agora, ela passa a estar centrada onde? No homem. Tá? A rainha das ciências seria o que então nesse período? A física. Seria então não mais uma base teológica, não mais uma base religiosa, mas agora nós temos a base científica. A ciência é capaz de explicar todos os fenômenos que acontecem na natureza, tá bom? Que acontecem no universo. Perfeito, então? Por que é importante entender isso daí? Porque são antagônicas aqui, tá? Eu deixo a ideia de Deus decide tudo e passo para a ideia de que nós, agora humanos, podemos encontrar e decidir essa verdade, entendeu? E construir essa nossa existência. Não quer dizer que tenham abandonado a ideia de Deus. Deus continua sendo importante no processo da humanidade, tá bom? No processo do existir da humanidade. Só que não está mais centrada nele aquela ideia da busca desse conhecimento. Perfeito, então? Ok, então, olha só, gente. Quando nós chegamos nesse período moderno, já foi feita essa passagem aí, né? Nós saímos lá dessas cosmovisões todas aí, né? Cosmovisões lá do período clássico antigo, depois do período dessa cosmovisão teocêntrica, teológica do medieval, e chegamos nesse período moderno, tá? E aí o que a gente faz? Aquela visão cosmocêntrica de mundo, ela vai deixar de ser o quê? Hierarquizada. Lembra que a ideia de cosmos é aquela ideia de ordem? Tá tudo organizado, tudo bonitinho, existe toda uma harmonia nesse universo, né? Então, aqui nesse período ele diz, não, agora não é mais tão hierarquizado, tão ordenado agora, passou a ser um caos. E eu vou poder explicar esse caos agora através da minha razão. Então, deixa-se de lado aqui o quê? O cosmos grego, aquela primeira visão que nós tínhamos de humanidade, de mundo, vamos dizer desse jeito, tá bom? Então, junto com isso, nós deixamos de lado também o quê? Deixamos de lado aquela cosmovisão, né, da igreja. Tá? As crenças da igreja foram abaladas também. Por quê? As questões como, por exemplo, a idade da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol, a imagem mostra aí, né, o geocentrismo e o heliocentrismo. Então, até esse momento aqui, a Terra era o centro do universo, né? E tudo girava em torno da Terra. De repente, a física vai lá e os cientistas, os físicos matemáticos de então, os pensadores de então, provam que não é a Terra, mas o Sol que está no centro de todo o sistema, né? E aí todos os outros planetas ficam girando, fazendo sua órbita em torno deste Sol aí. É o fim do que aqui, então? Da teologia medieval. Então, nós quebramos dois paradigmas aí.
a cosmovisão grega antiga, de ordem, de harmonia, e nós quebramos a cosmovisão teológica, né, da igreja, que dizia o que era certo e o que era errado. Perfeito, então? Aí, o que acontece? Nós chegamos num mundo, né, moderno, com todas essas visões, com todas essas ideias, prometendo trazer a felicidade para a humanidade. Era essa a ideia, porque agora eu penso por mim mesmo, né? Eu sou o dono dessa minha existência aí, então eu vou ser feliz, porque existem muitas narrativas que vão construindo essa ideia aí, tá bom? E a pós-modernidade, ela vai significar o quê? Ela vai representar o quê? A quebra com esses antigos modelos de pensamento linear, tá? Que eram defendidos na era moderna pelos iluministas. Então, o que a gente já está percebendo aqui? Nós já estamos percebendo que nós passamos por 3 paradigmas, né? O clássico, o medieval e o moderno, e agora esse paradigma moderno, que derrubou os 2 primeiros, aos poucos está sendo derrubado também. Aos poucos está sendo quebrado também. A imagem da lâmpada aí mostra muito bem isso daí. Quebrou. Quando quebra, né, a lâmpada, por exemplo, quando ela para de funcionar, de repente ela para de iluminar. Quando ela quebra, então, aí que não ilumina mesmo. Então, o que ela vai enfrentar? O que está querendo dizer aí? Que o iluminismo, né, a época das luzes, ele vai quebrar. E aquela ideia que ele colocava, toda organizada e que trazia para nós, também não funcionou, tá? O discurso pós-moderno leva a isso. Então, o que acontece? Nesse discurso, que era baseado o quê? Na defesa da razão, tá? Vamos ver aí, olha só. Esse discurso todo era baseado na defesa da razão e da ciência como parte de um plano em prol do desenvolvimento da humanidade. Isso é importante, vocês estão vendo ali o quebra-cabeça. Eu podia montar tudo isso daí. Estava tudo muito organizado, estava tudo muito pensado. Aquela ideia linear, né? De uma tese, de uma antítese, de uma síntese. Tudo muito, muito organizadozinho, de repente é quebrado, tá? Porque essa ideia de pensar desse jeito, de uma maneira linear, para o desenvolvimento da humanidade, a pós-modernidade vai dizer, não funcionou também. Não deu certo também. O iluminismo também não deu certo. A ideia moderna também não deu certo. A pós-modernidade, ela vai trazer, então, esse quebra, né? Ela vai quebrar, ela vai romper também com essa ideia desse discurso pós-moderno. E aí, o que acontece? Né? O que vai nos ajudar a perceber e que os filósofos vão dizer, olha, esse discurso pós-moderno aí, né, ele vai mostrar para nós que houveram coisas ruins que aconteceram, né? Por exemplo, os horrores presenciados na Segunda Guerra Mundial, tá? Aquele forte sentimento de insatisfação e decepção na sociedade. Eu gosto muito de chamar a atenção para as imagens, porque mostram justamente aquela ideia desolada. Eu vou caminhando ali, né, de uma maneira desolada. Por quê? Porque eu fiquei insatisfeito, eu me decepcionei com tudo aquilo que foi prometido para mim. Esse é um novo paradigma que vai começar a aparecer aí, tá bom? O plano moldado com base naqueles ideais iluministas, ele falhou. Ele havia falhado. Lembre que os ideais iluministas aqui, nós estamos falando, gente, de quê? Lá da Revolução Francesa, né? Os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, não é? Então, todos esses ideais ali, eles foram falhando. A humanidade continuou a Segunda Guerra Mundial. Não é? Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, né, a barbaridade que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas cadê esses ideais que estavam sendo prometidos, que iam transformar o nosso mundo? Não aconteceram. O que aconteceu foi justamente o contrário disso daí. Então, esses ideais falharam, né? O iluminismo não conseguiu, né, traduzir, vamos dizer assim, no concreto, tudo aquilo que ele prometeu na sua teoria. Então, isso daí acabou
trazendo o quê? Uma desolação, uma angústia ainda maior para a humanidade. E o pós-moderno vai começar a fazer essa crítica. Ele vai começar a perceber isso daí, ele vai dizer, opa, está na hora de mudar de novo esse pensamento. Está na hora de mudar essa visão de mundo que nós estamos tendo, não é? Porque não funcionou. Perfeito? Então o que acontece aí? Uma grande crise. Né? São a crise das grandes narrativas históricas que a gente vai ver. Aquela modernidade triunfante, aquela glória da razão, né, que consegue ali no período moderno, com pensamento, com a física, trazendo, mostrando, comprovando, né, através das experiências, através das pesquisas, através da observação, trazendo para nós, né, todas essas notícias, todos esses eventos novos, essas mudanças de pensamento, essa glória da razão não funcionou aí, tá? Então essa modernidade triunfante, ela começa a entrar em crise. Por quê? O que vai acontecer? Por exemplo, dentro da racionalização, a exatidão do conhecimento científico, né? Muitas vezes, por mais exato que possa ser, existem o quê? Os questionamentos. A gente vai ver aquela verdade, né? A ideia da pós-verdade. Eu invento uma verdade muitas vezes. Então, começa a ser questionado isso daí. A modernidade, então, vai entrar o quê, gente? Ela vai entrar em crise, porque aparecem aí as guerras, a fome, os genocídios. Eu estou falando do quê? Eu estou falando ali de século XIX, né? Final do século, início do século XIX, final do século XVIII, XIX, XX, e nós já estamos no século XXI e a gente continua enfrentando esses mesmos problemas aí, de guerras, de fome, de genocídio. Parece que estamos voltando à história novamente, né? Quando a gente assiste hoje, a gente percebe, poxa vida, mas isso já aconteceu, está acontecendo de novo. Então a gente percebe ainda que mesmo com toda essa racionalização, a coisa não funcionou. A questão hoje da subjetivação, não é isso? Ou seja, a realidade interior do sujeito. Surge essa nova ideia de culturas, de grupos, né, que começam a se mostrar cada vez mais fortes dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade também. E aí o que acontece aí? As crises, né, por exemplo, das utopias e da ideia de certeza. Tudo aquilo que era sonho, utopia quer dizer o quê? Um sonho impossível, né? Então, diante de tudo aquilo que nós sonhamos, que nós acreditamos, que foi passado para a gente, e agora? O que eu devo sonhar? E agora? Por que eu devo lutar? Né? Vem o quê? Sartre, por exemplo, vai falar para nós, vem a angústia. Né? Porque eu sou livre, mas eu sou condenado a essa liberdade. Por quê? Porque eu estou sujeito, né? Eu estou sujeito às condições históricas na qual eu vivo. Então, o que eu vou sonhar? Por que eu vou lutar? Tá certo? Então, acontece essa crise aí, essa incerteza, né? E agora? A incerteza por quê? Porque eu não sei mais o que é verdade. Por isso que alguns pensadores, eles falam na questão da pós-verdade. O que seria essa pós-verdade? Essa pós-verdade seria uma espécie de verdade inventada. Quer ver? Vamos ver aí para encerrar essa nossa revisão. É uma informação que distorce deliberadamente a verdade ou algo real, caracterizada pelo forte apelo à emoção e que, tomando como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados, olha só importante isso daí, tá? Crenças difundidas em detrimento de fatos apurados. Tende a aceitar como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais. Então, eu encerro essa revisão com essa cartela aqui para vocês. É muito importante isso daí, tá? O que acontece muitas vezes? Apelando à emoção, né? Apelando à emoção, né? Eu crio uma verdade, aí eu já chamo muitas vezes de inverdade, né? Eu crio essa ideia para que eu possa difundir e disseminar uma ideia que muitas vezes não é aquela ideia que vai funcionar para entender
e para transformar essa humanidade como um todo. Perfeito. Então, gente, eu espero que tenham conseguido acompanhar aí a nossa revisão e até a próxima.